Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Ora viva, bem-vindos ao Bola ao Meio. O meu nome é André Zeferino e o tema de hoje é a Youth League e o seu viver de talentos. É verdade, a Champions League dos mais jovens está de regresso e hoje trouxe um convidado, Elner, bem-vindo, fundador da página SL Benfica Youth, e vem aqui trazer-nos um pouco do seu conhecimento acerca da formação do Benfica, mas também da formação em geral. Portanto, Elner, bem-vindo e obrigado por teres aceitado o convite. Então, obrigado pelo convite. É a primeira vez que entro num podcast. Já tive convites para outros, mas nunca chegou a acontecer. E fico feliz que a primeira vez seja aqui com a ProScout. Vamos começar pela aquela que é a pergunta óbvia para mim. Em relação ao Benfica, consideras ser candidato, outsider ou tem mesmo a obrigação de ganhar a competição? Obrigação não digo, porque na formação não penso que ganhar seja o maior objetivo. Então digo que o Benfica tem de ser candidato. É candidato, na minha opinião, favorito até. Mas é chegar lá, jogar como sabem e depois ver o que vai acontecer. Excelente ponto de partida. Isso é uma das grandes discussões em torno do futebol de formação, que é a obrigatoriedade de ganhar. Concordo plenamente contigo, não tem de haver obrigatoriedade de ganhar na formação, apenas formar jogadores. Esse é um bom ponto de partida e já que tocaste nesse ponto, vou-te lançar aqui outra questão que é: quando chegamos a estas fases finais das competições em que obviamente alguns dos adeptos querem ganhar, como os próprios jogadores também querem ganhar, os clubes por vezes fazem aquilo que é o rebaixamento, por assim dizer, de jogadores que já deram o salto para a equipa superior, para a equipa A, por exemplo, para se tornarem mais fortes. Isso acontece, por exemplo, na fase final do campeonato de Júniores, em que as principais equipas, Sporting, Benfica e o Porto, fazem isso, que é baixar alguns jogadores que já estão a jogar na equipa B, por exemplo, para tornar a equipa mais forte. Tu concordas com esta visão dos clubes, por assim dizer, em baixar os jogadores? E também que se perspectiva que vai acontecer aqui na Youth League com o Benfica? De certa forma, sim. Aqui vem um pouco contraditório, porque o objetivo principal não é ganhar, mas os clubes querem ganhar. Então acho que faz sentido, desde que estejam desde que possam jogar, não é? Desde que estejam elegíveis, faz sentido ter os melhores jogadores nas fases mais difíceis da competição. Mas se for um jogador que já seja mesmo titular, indiscutível na equipa principal, não faz sentido rebaixá-lo para jogar na UEFA Youth League. Então, certo. Acho que faz sentido. Vamos pegar aqui exemplos práticos. Tomás Tavares faz sentido ou não? Tomás Tavares, acho que até faria, mesmo o Nuno, não sei se vai, até faria, apesar de já terem muitos jogos na equipa principal. Seria mais uma experiência, porque nunca chegaram a essa fase da competição. O ano passado ficaram nos playoffs e acho que até faria sentido. Certo. Vamos então avançar aqui na nossa conversa e vamos diretamente para esta Final 8 que vai ter início na terça-feira, dia 18, em Nyon, na Suíça. E o primeiro jogo, às 2 da tarde, é o Midtjylland com o Ajax. Duas equipas aqui com projetos bastante interessantes, quanto a mim. Este Midtjylland surpreendente, portanto, uma equipa dinamarquesa a marcar presença nesta Final 8 da competição, mas para quem está menos atento e menos conhecedor, este Midtjylland é uma equipa que tem um projeto muito interessante, com base no scouting, na formação e que está aqui a potencializar bastantes craques. Sim, o Midtjylland, acho que cada vez mais pessoas vão conhecendo o projeto deles e, bem,
estão a formar bons jogadores, tal como o Ajax, apesar de algumas das estrelas das camadas jovens do Ajax não irão fazer parte deste jogo já. Então acho que vai ser renhido. Há aqui um jogador interessante nesta equipa do Midtjylland que é Oliver Sorensen, o médio centro, e ele bisou no último jogo frente ao Estrela Vermelha, um jogador com muita qualidade. E para ter aqui também atenção, em relação à equipa do Ajax, há assim algum jogador que destaque e que se deve acompanhar? Pá, o que eu diria seria o Nassi Unovar, mas em princípio acho que ele não vai, então há que ver. Vamos então avançar e o próximo jogo será também na terça-feira, dia 18, e coloca frente a frente o Dinamo de Zagreb e o Benfica. E aqui há pano para mangas para falar. Vou começar por colocar esta questão. Qual seria assim o teu 11 para entrar em campo frente ao Dinamo de Zagreb? Ah, seria o Léo Kokubo, que tem vindo a ser o guarda-redes titular. Ah, Depois, provavelmente, o Felipe Cruz ao Fábio Batista, lateral direito. O Pedro Álvaro, Morato na dupla de centrais. A lateral esquerdo, não sei Nuno se o Nuno Tavares. Tavares vai jogar. Sim, não sei se ele vai ser chamado. Se não for, tem o Rafael Rodrigues, que já fez alguns jogos na UEFA Youth League. E se ele não jogar, até é possível que adaptem o Rafael Brito ao esquerdo, como já aconteceu no primeiro jogo. Depois, no meio, o Rafael Brito, a médio defensivo, depois o Tiago Dantas e o Ronaldo Camará. Depois pode ser, talvez joguem com o Tiago Gouveia na esquerda e o Omar Embalo na direita. O Gonçalo Ramos à frente. Ou também podem jogar com o Tiago Gouveia e pôr mais um médio como o Bernardo e jogar de forma diferente, com outro esquema tático. Sim, era por aí que eu ia pegar, porque aquilo que temos na memória desta equipa do Benfica na Youth League é aquele jogaço frente ao Liverpool em que dominaram por completo o Liverpool e fizeram um jogo muito, muito positivo, e que jogou o Paulo Bernardo e jogou o Tiago Dantas na esquerda com muitos movimentos interiores também característico do seu jogo. Achas que esta equação Paulo Bernardo e Tiago Dantas vai acontecer, ou o Paulo Bernardo não vai jogar ou o Dantas não vai jogar? Pá, da forma que eles estavam a jogar, e as exibições falam por si, acho que faz todo sentido ter os três mesmo, o Ronaldo, o Tiago Dantas e o Paulo Bernardo a jogarem juntos, porque estavam mesmo a fazer a diferença. E em vez por exemplo, contra o Liverpool foi o Thiago Gouveia, mas pode ser o Omar Embalo do outro lado e pronto, o Tiago Dantas do lado esquerdo. Acho que faria todo sentido e vamos esperar para ver. Olhando para esta equipa, qual é assim 2, 3 jogadores que vejo entrar com facilidade na próxima temporada na equipa? Tirando aqueles que obviamente já se estrearam, o caso do Nuno Tavares, o Tomás Tavares, mas sim, jogadores que ainda não apareceram na equipa principal do Benfica, que jogadores é que vês com capacidade para integrar a pré-época e quem sabe continuar? Pá, acho que o primeiro caso que seria óbvio, acho que será o Morato. Acho que o Jorge Jesus vai dar-lhe oportunidades para jogar. Até porque faz todo sentido, dos centrais ele é o mais experiente, o que teve melhores exibições na UEFA Youth League e na equipa B. E também pelas suas qualidades, que é mesmo brutal. E há que melhorar em vários aspectos. Vai fazer uma parte da temporada na equipa B, mas de certeza terá as suas oportunidades na equipa A. Depois, o que eu gostaria de ver pessoalmente seria o Tiago Dantas como médio na equipa principal. Não sei qual é o plano de Jorge Jesus para ele. Acho que será avaliado durante a UEFA Youth League e a pré-época. E espero
espero que tenha boas exibições, porque é daqueles jogadores mesmo que, que tem qualidade para ser o poster boy do clube. Ah, Deixa-me só interromper-te para falarmos aqui um pouco sobre esta questão de Tiago Dantas, porque é uma questão já discutida há bastante tempo nas redes sociais e no mundo do futebol, que é a dificuldade que o Tiago está a ter para dar o salto e o porquê, e coloca-se aqui muitos porquês, o porquê de não ser aposta. Eu próprio já escrevi sobre o Tiago e não há qualquer dúvida das suas qualidades. Na tua visão, onde é que reside a dificuldade para o Tiago poder dar o salto para a equipe principal e estar a demorar e, quem sabe, a ter dificuldades? pá, eu vejo de várias formas, porque algumas pessoas dizem que é o tamanho, não é alto e relacionam isso com falta de intensidade, entre aspas. Mas eu acho que ele tem qualidade para chegar ao Benfica e convencer. Acho que o esquema tático do ano passado também não lhe favorecia muito, no 4-4-2. Um, então acho que era difícil ele ter lugar sequer. Mas com a entrada de Jorge Jesus, um, o esquema até pode ser igual, mas as dinâmicas são diferentes. E acho que se ele tiver a oportunidade, vai mostrar a sua qualidade no clube. E qual é para ti a posição em que ele pode render mais? Encostado à linha, jogar extremo no meio, a 10, 8? Pá, acho que é mais a 8, com a liberdade pronto, para fazer o que quiser. Então, acho que ele é muito versátil. Até ah, o meio-campo do Benfica, nesta UEFA Youth League, uma das qualidades dos seus jogadores é a versatilidade mesmo. É Podes mesmo? vê-lo a Uhum. baixar ah, na zona de 6, podes vê-lo na ala, podes vê-lo atrás do avançado. Então, no caso do Tiago, acho que a 8 é a melhor posição dele, mas a versatilidade mesmo é outra das suas qualidades. Sim, isso aí eu concordo e foi visível naquele tal jogo frente ao Liverpool, que é aquele que nos está mais vivo na memória, em que o Ronaldo, o Paulo Bernardo e o próprio Tiago Dantas tinham a tal mobilidade e via-se muitas vezes trocas posicionais entre o Paulo Bernardo, o Tiago Dantas, isso era visível no jogo da equipa. E por fim, qual era o Até, outro craque? Sim, um, conclui a ideia, podes sim, concluir. até para o tipo de jogadores dele, que eles são, tipo uh, ball dominant, que pedem, que querem muito ter a bola, o trabalho deles sem bola é muito bom. E é uma das razões pelas quais eu gosto muito de vê-lo jogar mesmo. Sim, 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 sem dúvida. Qual era o outro craque que previas a sua entrada na equipa principal? Diria. Pá, ele já fez 2 gols pela equipa principal, mas diria que o Gonçalo Ramos está, vai ser uma mais-valia para o clube. Também vai ser mais aposta na equipa B, mas gostaria de ver onde é que o Jorge Jesus poderia jogar, se seria como médio, segundo avançado, falso 9, um, algo assim. Acho que seria muito bom. É um dos jogadores que aprecio mesmo, um dos avançados que aprecio mesmo na formação. Sim, acompanho o Gonçalo também já há vários anos e concordo em plenitude com as qualidades do Gonçalo. Vou colocar uma questão e que, curiosamente, já coloquei esta questão aqui no podcast passado, ao João Gonçalves, também um comentador e fã do Benfica, um adepto do Benfica. Eu coloquei esta questão sobre o Gonçalo Ramos e queria também perceber aqui o teu ponto de vista, que é: o Gonçalo entra frente ao Desportivo das Aves, faz os tais 2 golos e no jogo a seguir joga frente ao Sporting e não é convocado. Em que muita gente do Benfica pedia inclusive a sua titularidade na equipa. Exigia aqui, entre aspas, a sua titularidade. Qual é a tua visão sobre este tema? Achas que foi bem gerido pelo Veríssimo, a não convocatória sequer do Gonçalo, ou ele deveria até ser titular? Titular não digo,
até porque era um derby, né? Mas certamente teria de ter ido para o banco, pelo menos. Acho que não faz muito sentido um jogador entrar e em poucos minutos fazer o que ele fez e depois no jogo seguinte, na jornada seguinte, não parece que o treinador esqueceu-se do que ele fez e não tem credibilidade nenhuma. Acho que devia ter sido chamado para o banco, pelo menos tido alguns minutos, até porque a época já estava. E acho que fez pouco sentido ele não ter jogado, ou mesmo não ter ido para o banco. Certo. Eu aí tenho uma ótica um pouco diferente, que difere um bocadinho do que referiste, que é, para o Gonçalo, o prémio está dado e sem dúvida que ele está contente por ter estreado na equipa principal e fez os 2 golos. E agora colocamos no sentido de ser convocado, lançá-lo a jogo e o jogo correr mal e ser um desastre. Porque não sabemos se o Gonçalo está preparado, porque nem todos vão ser João Félix e aparecer e estarem claramente aptos e preparados para dar esse salto. Portanto, esse tipo de gestão aqui emocional também é necessária. E, portanto, eu aqui concordo que por vezes é preferível deixar o jogador de fora do que correr riscos que podem ser até desnecessários, porque, como disseste bem, a época estava concluída e o Gonçalo tem toda uma pré-época para trabalhar e se integrar numa equipa que ainda não vinha a ser forma de feita consistente. Sim, eu percebi isso. Mas até a época já estava perdida, não dava para ganhar o título. Acho que mesmo que ele tivesse uma má exibição, não, não sei se o afetaria muito. Mas até percebo o teu ponto de vista. Acho que se calhar o que me estás a dizer foi o que o Veríssimo tentou fazer, que é controlar a euforia à volta dos gols dele, das exibições. Sim, sim, sim. Até porque no universo Benfica parece que com a venda do João Félix criou-se aqui um estigma Félix em que tem todos os jogadores da formação que saem para a equipa A têm de ser João Félix e como sabemos isso é difícil. E não vai acontecer por muito tempo, sim. Só colocar aqui uma questão ainda sobre este jogo Dinamo Zagreb e Benfica, é que falaste do Morato, um defesa central de grande potencial e também qualidade. Do outro lado, do Dinamo Zagreb, dos croatas, há um jogador que me salta à vista, Joško Gvardiol. 18 anos de idade, já fez 12 jogos e um gol pela equipa principal do Dinamo Zagreb. Participou também aqui na UEFA Youth League, onde desta temporada já fez 8 jogos pela equipa croata. Não sei se conhece o jogador e se achas aqui, caso o conheças, que pode ser alvo de tubarões e inclusive já acabou a ponto para o Benfica. Por acaso eu tive a oportunidade de ver o jogo contra o Bayern. Ele até acho que marcou um gol, já não lançou na própria baliza, mas lembro-me de ver o jogo e ele jogou muito bem, de facto. Depois vi alguns highlights dele e parece ter um potencial enorme. Já não sei se já está associado a outros clubes grandes, mas vai ser uma batalha entre ele e os avançados. Vamos então avançar e o próximo jogo também coloca frente a frente duas equipas, quanto a mim, interessantes. Salzburgo e Lyon. Lyon que na equipa A está a fazer uma campanha, diria eu, impressionante e está nas meias finais da Champions League. Aqui, nos quartos de finais da UEFA Youth League, com a ambição também, digo eu, de chegar às meias finais. Sim. Bem, o Salzburgo já ganhou a competição uma vez, infelizmente foi contra o Benfica. Eu vi o jogo contra o Porto e eles têm jogadores de muita qualidade. O Susic tem mais alguns e acho que, francamente, acho que são favoritos contra o Lyon, porque o Lyon, dos jogos que eu vi contra o Benfica e contra a Atalanta, se não me engano, tem muita qualidade individual, mas o coletivo não me pareceu ser nada para lá
nada do outro mundo, assim dizendo. E tendo em conta que não vão ter a sua maior estrela, que é o Ryan Cherky, acho que para este jogo o Salzburgo é favorito. Sim, eu diria que o Salzburgo é favorito não apenas neste jogo, mas também em toda a competição. E ficou visível frente ao Futebol Clube do Porto, em que foi um jogo também de grande nível e de grande qualidade. Mas esta equipa do Salzburgo também, aqui a par daquilo que é o projeto Red Bull, é que acima da qualidade individual denota-se uma qualidade coletiva muito interessante. E se tiverem a oportunidade, obviamente, para ver um jogo desta equipa do Salzburgo, vejam de facto as dinâmicas coletivas desta equipa, porque ficou vincado contra o Futebol Clube do Porto, as tais dinâmicas, e eu lembro-me de estar a discutir isto com alguns amigos, que era sequer a dificuldade que nós tínhamos em entender qual era o esquema tático utilizado. Porque existe de facto essa dificuldade quando se analisa este Salzburgo. Sim, mesmo o Leipzig, que jogou na fase de grupos contra o Benfica, aconteceu o mesmo. Eles podem estar a jogar num 4-4-2, passar para um 4-1-2, um 3-2, ou depois de repente passar para 3 atrás. E é a forma de Salzburgo, né? Forma Red Bull até. E bom, eles estão a dar frutos na Champions também e são o modelo a seguir. Sim. Também há quem não concorde com isso. Eu, por mim, não vejo nada contra isto, porque estes modelos de empresas a entrarem no futebol, por muito que digam que os clubes têm que ser o associativismo e a junção de pessoas, eu não vejo que isto seja um problema quando os projetos são bem estruturados. Quando estes clubes, quando estas empresas entram dentro dos clubes e têm de facto uma estrutura sólida, como o Red Bull tem demonstrado e que tem vindo a trabalhar e a ter resultados, eu não vejo problemas nisto. Agora, nesta equipa do Salzburgo, e para fecharmos aqui este capítulo Salzburgo, porque me saltou claramente à vista e já falaste sobre ele, que é o croata, o Luka Suzic. Para mim, um médio de enorme qualidade e potencial. Sim, Suicides. Eu tinha ouvido falar mais do Pokorny do que eu li antes dos jogos, mas o Suicides pareceu-me ser a estrela do meio campo naquele jogo contra o Porto e até acho que foi melhor. E sem ser ele, o Oko também jogou muito bem e depois o ADM que já foi associado ao Bayern, ao Barcelona e é o, o jogador estrela no ataque. Uhum. Sim, na altura fiz até um tweet sobre o Lucas Suzic porque eu tive que ir procurar mais sobre este jogador porque de facto saltou-me à vista as suas qualidades, a facilidade com que ele pegava no jogo, com que transportava o jogo da equipa, a criatividade, a qualidade no passe, na recepção. Portanto, sem dúvida nenhuma, chamou-me a atenção e, portanto, aqui deixar este apontamento da qualidade deste jogador. E para fecharmos aqui o capítulo Youth League, eh, temos o Inter Real Madrid, que as equipas já jogaram esta fase final aqui da Youth League, nos oitavos de final. O Inter venceu 1-0 o Rennes, que não contou com o Camavinga, e colocava-se também essa questão se o jogador iria ou não integrar a equipa do Rennes. A verdade é que não integrou. O Inter acabou por vencer e depois temos o Real Madrid, que lá a fábrica, acabou por vencer 3-1 e está na próxima fase, venceu a Juventus e a equipa de Raul está aqui na próxima fase da UEFA Youth League. Sim, eu vi os dois jogos ontem por acaso. O Inter é mais cuidadoso. O jogo contra, contra o Rennes foi um pouco monótono, mas lá conseguiram o gol. Mas o Rennes também teve chances. Mandaram duas bolas à barra, inclusive, uma no último lance do jogo, mas no fim acho que o Inter mereceu passar. E a Madrid, o jogo foi engraçado porque o,
ficaram com um a menos, acho que a 5, 6 minutos do início do jogo e já estavam a perder por 1-0, mas eles estavam a ter problemas com a pressão qual era o clube? Juve. Sim, das Juventus. Mas à medida que o jogo foi passando, eles estavam a conseguir sair. Houve o Blanco, um jogador mesmo muito bom, que fez a diferença, o Arribas também, e foram simplesmente melhores que as Juventus, mesmo com um a menos. Acho que o Real Madrid tem uma equipa muito interessante e podem ser uma surpresa para as pessoas que não estão a contar com eles para chegar mais longe ou para ganhar a competição. E era mesmo aí que eu ia pegar para fecharmos aqui este nosso episódio. Se tivesse que apontar favoritos a vencer esta competição, quais eram as equipas que dirias à partida? Bem, Salzburgo e talvez como terceiro o Ajax. Não consideras aqui um Midtjylland, um Lyon que entram como outsiders a poderem surpreender? Considero, até pela qualidade individual que tem. O problema é que, por exemplo, o Lyon, dos jogos que eu vi, o coletivo não me convenceu muito. Foi mais os jogadores individualmente. Já o Midtjylland ainda não vi nenhum jogo, por isso não posso dizer. Okay. Fica lançado então o convite para assistirmos a esta UEFA Youth League, aquele que é um viveiro de talentos. Elner, obrigado por teres marcado aqui presença no podcast Bola ao Meio. Será sempre um prazer rever-te aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite. Portanto, já sabem, acompanhem-nos nas nossas redes sociais, fiquem a par dos conteúdos produzidos pela ProScout. O Bola ao Meio está de volta para a semana. Um forte abraço e até breve. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!